pessoal, tudo bem? Professor Paulo Geraba de História. Nossa aula de hoje é uma aula extremamente provocativa, né? A temática, eu costumo dizer que ela é extremamente provocativa, principalmente quando você discute a ideia, tá, de crescimento brasileiro com equidade. Um crescimento, repare que não se fala mais nem de igualdade. Esse termo já está descartado há muito tempo, né? Essa busca de um crescimento igual se descartou isso já há muito tempo. Ou seja, um crescimento com equidade, que é algo extremamente desafiante para o Brasil, inclusive dos tempos atuais, né? É evidente que para que nós possamos pensar que cada vez mais o nosso país ele precisa buscar um equilíbrio no seu crescimento social, isso, principalmente se você analisar a história contemporânea do país. Evidente que essa necessidade de crescimento com equidade, com equilíbrio, esse crescimento com equilíbrio social, historicamente existe a necessidade disso acontecer desde o período colonial. Historicamente, desde o período colonial, aqui existe a necessidade de se fazer o país crescer com equilíbrio social. Mas se nós analisarmos o Brasil contemporâneo, que está muito mais próximo de nós, principalmente o Brasil dos anos 80, os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida, fica muito mais claro, muito mais evidente, para que se possa pensar os caminhos viáveis, os caminhos que temos que cada vez mais estar buscando, para que se possa ter um país crescendo com uma equidade social. Então, olhar para a década perdida faz com que nós possamos pensar nesses caminhos. Porque, afinal de contas, a década perdida está bem próxima da gente. É ali os anos 80. Né? Observe que a década dos anos 80, a década onde politicamente se viveu um processo de transição de um regime civil-militar para um regime o quê? De democratização. Uma década que foi perdida por conta de heranças de planos econômicos como o milagre, o famoso milagre econômico dos governos civis militares. Uma década perdida por conta do quê? Da queda do PIB. Quando você fala de década perdida nos anos 80, um dos indicativos da queda da década perdida é o PIB, o nosso PIB que basicamente caiu de uma forma drástica. Tá? Então a década perdida está associada à redução do PIB. A década perdida está associada ao aumento da inflação. Observe que os anos 80 foram os anos onde nós temos um processo inflacionário gigantesco. Se você pega as inflações do final do governo Figueiredo, do final do governo Sarney e após o impeachment de Collor, nós temos inflações que simplesmente vão chegar a quase 2.000% ao ano. Então, a década perdida ela é marcada justamente por um processo inflacionário gigantesco, ao ponto de alguns chamarem de hiperinflação. Né? Você observa muitas das literaturas trabalhando com a ideia de hiperinflação. Outra coisa, a década perdida é uma década da alta volatilidade do mercado. É uma característica também presente na década perdida. Uma outra característica importante dessa década perdida é a retração da produção industrial. A nossa produção industrial nos anos 80, ela encolheu. Se houve um processo de retração a nível nacional. O aumento da desigualdade social. A década de 80, os anos 80, o número de desigualdade social no país é gigantesco. Então, você claramente percebe que isso está associado. Então, olhar para uma perspectiva de crescimento é olhar uma perspectiva justamente de resolver todo esse quadro da década dos anos 80. A dívida externa que nos anos 80 chegou a se caracterizar como dívidas impagáveis.
Observe que o Brasil deu calote nos anos 80. Quando se fala calote, o Brasil simplesmente deixou de pagar a dívida dos anos 80. Né? Então nós temos uma dívida externa gigantesca. A dívida pública, a dívida basicamente interna, a dívida estatal, do poder público, também era gigantesca. Os anos 80, que é a década perdida, porque se realizou várias tentativas de estabilizar a economia com planos heterodoxos. Nós temos o caso, principalmente, por exemplo, do plano cruzado, ou os planos cruzados, ou até mesmo o plano Bresser e o plano Verão, no governo Sarney, que não deram certo. Então, a década perdida, na verdade, ela é uma década que nós temos que observar, pensar, que qualquer política de crescimento que se possa ter no Brasil, um crescimento, socialmente falando, que possa nos trazer com equilíbrio, um crescimento com equilíbrio social, nós temos que justamente combater todos esses males da chamada década perdida. Tá? Todos esses males e outras questões. Porque aqui, por exemplo, não está se colocando a questão da segurança, a questão da empregabilidade, a questão relacionada também à moradia, a questão fundiária, tá? A questão, por exemplo, do racismo estrutural. Então, tem outras questões que também vão estar associadas a essas querelas que nós teremos aqui na década de 80. Então, pensar em um crescimento no final do século XX e agora do século XXI, um crescimento nacional, um crescimento em um país que tem muita diversidade, um crescimento com equilíbrio social, é preciso superar todas essas problemáticas, todas essas mazelas, tá, que são históricas e que estão muito bem representadas aqui nos anos 80, desde o aumento da inflação, da redução do PIB, até mesmo a questão da presença desses planos econômicos heterodoxos que não deram certo. E aí, qual seria a saída, né, Jereba? Qual seria a saída para que se tenha um país crescendo com equilíbrio social? Qual a saída para que o Brasil possa crescer com equilíbrio social? Bem, nós colocamos aqui alguns pontos que nós acreditamos, né, como saídas, como soluções, para que se possa ter um país crescendo, certo? Alguns desses pontos, podemos até dizer que alguns governos da chamada Nova República se esforçaram para que algum desses pontos pudesse acontecer. Seria basicamente pontos importantes para que se tivesse, pelo menos agora, nesse momento, um crescimento com o quê? Com equilíbrio social. E um dos pontos é, com certeza, combater os diversos tipos de corrupção. E aqui não se fala apenas de uma corrupção partidária. Aqui se fala de uma corrupção ética. Aqui não está se falando apenas de uma corrupção econômica. Aqui se fala de uma corrupção moral, uma corrupção ética. É evidente que a corrupção que existe em todos os níveis. A corrupção que, na verdade, está presente em todos os níveis, seja ele federal, estadual e municipal. Se nós pensamos em crescer com equilíbrio social, nós precisamos combater a corrupção, não só a econômica, não só material, mas nós precisamos combater também a corrupção moral, a corrupção ética. Então é preciso, acima de tudo, um país que pensa em um crescimento com equilíbrio social, é um país que, com certeza, o nível de corrupção ele é aceitável. Não é que se diga que não vai se ter corrupção, mas é preciso se ter um nível de corrupção mínima, um nível de corrupção aceitável. E aí se pode pensar em crescimento econômico com equilíbrio. Um outro ponto que a gente destaca é a democratização das instituições. Não tem como você pensar em crescimento com equilíbrio social se você ameaça as instituições.
ameaça tirando a liberdade dessas instituições. Ameaça ao ponto de você ir para a rua e querer fechar as instituições. É fundamental que as instituições elas permaneçam. Por mais que essas instituições sejam instituições que precisam repensar urgentemente determinadas práticas, mas a presença dessas instituições são fundamentais. Não se alcança um crescimento com equilíbrio social, porque quando você fala com crescimento e equilíbrio, você tem que pensar em todos os setores da sociedade. Se você tiver uma tirania, se você tiver o autoritarismo, se você tiver o fechamento das instituições. As instituições democráticas, elas são importantes. A nossa liberdade de falar, de pensar, e não de fazer fake news, e não de ser negacionistas, mas é a liberdade, basicamente, de se expressar, de falar. As instituições tendo a liberdade de funcionar com um processo eleitoral seguro, um processo eleitoral que simplesmente nós temos com segurança, garantindo um processo eleitoral com segurança, garantindo o funcionamento das instituições, seja o executivo, legislativo, judiciário, e das instituições também sociais, se pode pensar em equilíbrio social, ou em crescimento com equilíbrio. É preciso também respeitar e fazer cumprir as normas constitucionais, principalmente em relação às minorias exploradas, às minorias oprimidas. É preciso se respeitar e se cumprir as normas em relação às sociedades indígenas, em relação às populações quilombolas, em relação ao idoso, em relação à criança, o adolescente. É preciso fazer com que essas normas constitucionais, não só se tenha o respeito, mas se faça cumprir essas normas constitucionais. Porque a partir do momento em que você respeitar essas minorias e você cumprir o que está na Constituição, em proteger, em simplesmente desenvolver essas minorias, com certeza nós podemos pensar em um país crescendo com equilíbrio social. Se você desrespeita a Constituição, se você não cumpre as normas constitucionais, principalmente em relação a essas minorias fragilizadas, oprimidas da sociedade, dificilmente você pode pensar em um país com equilíbrio social. Um outro ponto importante é diminuir as dívidas internas. É importante que o Estado ele diminua suas dívidas, mas ele não deixe de olhar para a questão social. Os programas sociais eles têm que ser feitos. A dívida ela pode ser diminuída em várias instâncias, sem necessariamente atingir os programas sociais. É preciso repensar essa dívida pública. É preciso, na verdade, fazer o PIB voltar a crescer no país. Não dá para pensar em crescimento com equilíbrio social com o PIB do jeito que anda. O produto interno bruto, o país precisa ter um crescimento significativo no produto interno bruto. O país precisa diminuir dívidas, inclusive muitas das vezes com supersalários de servidores públicos, principalmente na área política. Os gastos que se tem, certo, com salários a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, é preciso se observar esses gastos, é preciso fiscalizar esses gastos também, não só reduzir, mas também fiscalizar os gastos. É preciso se ter uma retomada do crescimento econômico. Sem retomada do crescimento econômico, não será possível se ter um crescimento com equilíbrio social. Combater os processos inflacionários. Nós já conseguimos avançar, se comparado à década de 80, nós já conseguimos avançar muito nesse ponto. Mas é preciso, nesse momento, nós estamos passando por questões inflacionárias seríssimas. O aumento do preço do gás, do combustível, da carne. Então, nós temos a cesta básica, as tarifas, como de energia,
Tá? É preciso, na verdade, se retomar o combate ao processo inflacionário. Porque se nós tivermos hiperinflação, ou se nós começarmos a voltar a patamares, certo? Semelhante ao que se teve lá na década de 80, nós não podemos ter um crescimento com equilíbrio social nesse país. É preciso políticas públicas de distribuição de renda. Não dá para pensar um crescimento com equilíbrio social se não se tiver políticas públicas de distribuição de renda. É muito importante a manutenção dessas políticas, que visam principalmente a garantir um crescimento com equilíbrio no país, a oportunizar as famílias basicamente carentes, principalmente no momento que o país, o número de miseráveis aumentou consideravelmente. É preciso olhar para as famílias carentes, é preciso fazer políticas públicas de distribuição de renda. Pensar no equilíbrio é pensar na distribuição, evidentemente, de renda por parte do poder público. Respeitar a diversidade, não tem como eu pensar em um crescimento do Brasil com equilíbrio social se eu não respeito as diversidades. Eu tenho que respeitar as diversidades de gênero, eu tenho que respeitar as diversidades sociais, eu tenho que respeitar as diversidades culturais. Nós somos um país da diversidade. Como é que eu vou pensar em uma sociedade com equilíbrio, em uma sociedade crescendo com equilíbrio social, se eu não respeito a diversidade? É preciso se respeitar, é preciso deixar de ser intolerante, é preciso ter empatia, é preciso ter resiliência. Não dá para pensar em crescimento com equilíbrio social no nosso país ou em qualquer parte do mundo se você não respeita a diversidade, principalmente num país como o Brasil. É preciso buscar um crescimento com equilíbrio combatendo o racismo estrutural. O combate do racismo estrutural, ele é fundamental. Não pode se pensar em equilíbrio social se não tivermos o combate ao racismo estrutural. E como se faz isso? Com educação, com respeito às diversidades. Tá? Como se faz isso? Com resiliência, com empatia, com oportunidades. Então é preciso se buscar todo esse combate do racismo estrutural para se pensar em uma sociedade brasileira atual, crescendo com equilíbrio social. Não tem a mínima chance de se ter esse modelo de sociedade de equilíbrio se nós ainda continuarmos tendo problemáticas no campo, tendo problemas relacionados a uma concentração fundiária que ainda é forte, que ainda é gigantesca, a questão relacionada à distribuição de renda nesse país, que ainda é um gargalo, a distribuição de renda ainda é um dos grandes gargalos que nós temos. Nós temos um país onde há uma forte concentração de renda ainda. É preciso distribuir melhor essa renda para se buscar um equilíbrio. É preciso se avançar no programa habitacional. Não pode se pensar em uma sociedade com equilíbrio, crescendo com equilíbrio social, tendo os programas habitacionais que nós temos agora na atualidade. Apesar de saber que nós já avançamos em alguns pontos, mas é preciso se ter um programa habitacional de qualidade, que atenda principalmente a quem precise, a quem de fato está precisando. É preciso se melhorar ainda mais a qualidade da educação, o desenvolvimento da tecnologia, oportunizar a tecnologia para quem muitas das vezes não tem essa oportunidade. Uma segurança pública que respeite, de qualidade. Então, na verdade, nós temos muitos desafios. Existem muitos desafios nesse país para que se possa buscar um crescimento com, evidentemente, equilíbrio social. Ok, galerinha? E não devemos desistir, devemos lutar sempre
por esse crescimento, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.